Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar nesse vídeo sobre o tampão sanguíneo ou Blood PET, como eu faço. É uma sequência, houve o primeiro vídeo sobre os aspectos gerais, anatomia, fisiologia e fisiopatologia da cefaleia pós-punção de dura mater, os fatores de risco, o quadro clínico, recursos que podemos utilizar na tentativa de prevenção da cefaleia pós-punção de dura mater e as opções terapêuticas. Aqui então vou apresentar a forma como eu executo o Blood PET quando estou sozinho. É um procedimento que idealmente é feito em dupla, vamos ver por quê, e eu apenas tento apresentar a logística que eu utilizo na execução desse procedimento. Obviamente, para a realização desse procedimento é necessário que tenhamos habilidade para a realização de uma punção do espaço peridural. O equipamento, as ferramentas que eu utilizo estão relacionados nesse diapositivo. Então, preciso de uma agulha de peridural, a seringa de teste para reconhecimento do espaço peridural, um scalp ou um abocate, e se for utilizado o abocate, o ideal é que seja utilizado associado a uma torneirinha de three-way, né, uma torneirinha de 3 vias, para facilitar a logística da realização da técnica, um garrote para punção venosa, seringas de 20 ml e de 10 ml. A de 20 ml vai ser utilizado para aspiração do sangue e também com ela mesmo vamos administrar esse sangue no espaço peridural para a realização do tampão sanguíneo. Uma seringa de 10 ml para aspirar e para administrar anestesia na pele, tecido celular subcutâneo, para a realização da punção do espaço peridural, obviamente com uma agulha para aspirar o anestésico local e uma agulha de calibre fino, que for disponível mais fino para fazer essa punção e essa anestesia de pele e tecido celular subcutâneo. Utilizo compressas, um pacote de compressas é útil, e material para antisepsia, gás, pinça, a cubinha com álcool, com clorexidina alcoólico e a lidocaína, como foi dito na citação das seringas, para a realização da anestesia. Caso de uma paciente de 42 anos que veio com uma cefaleia pós-RAC, que surgiu após a realização de uma cirurgia. Na verdade, ela foi submetida a uma esterectomia sob RAC anestesia. 2 dias depois, ela foi submetida a uma reabordagem devido à dor abdominal incessante e intensa. De novo, recebeu a RAC anestesia. Após esse segundo procedimento, 2 dias depois, ela começou com cefaleia fronto-occipital de grande intensidade, de aumento progressivo, que melhorava quando deitava e piorava quando ela tentava se levantar, o que é bastante característico da cefaleia pós-RAC. Isso associado à questão temporal de surgir em 12 horas mais ou menos após a realização da raquianestesia, e leva a uma suspeição diagnóstica bastante forte. Então, essa paciente já estava com 3, 4 dias de pós-operatório do segundo procedimento, já tinha ido ao hospital duas vezes, e foi tentado sedação, foi tentado analgesia, hidratação, dipirona, anti-inflamatórios, dexametasona, não foi tentado cafeína, mas a cefaleia dela era muito intensa e associado a escotoma cintilante, estava vomitando com frequência e estava realmente bastante depauperada, aquele aspecto de paciente bastante cansada. Então, eu conversei com a paciente, expliquei para ela a situação, que não houve, é um evento que é associado com pouca frequência, mas ele é associado a esse procedimento. A raquianestesia pode trazer essa consequência no pós-operatório, não é impossível de acontecer.
Normalmente tem a cura espontânea, normalmente essa cura espontânea em torno de 7 a 14 dias, mas algumas vezes a intensidade da cefaleia e o cortejo de sofrimento, muitas vezes envolvendo em pacientes, por exemplo, que quer amamentar e não consegue, paciente não consegue sentar, que tem muita dor, às vezes vomita, enfim. Então, eu expliquei para ela todo o cenário, expliquei para ela das opções, que poderíamos tentar de novo ainda um esquema mais conservador, poderíamos associar outras drogas mais potentes, como codeína, tramadol, etc., e que havia a possibilidade da utilização do bloqueio esplenopalatino e que expliquei para ela que, em último caso, poderíamos utilizar o tampão sanguíneo, que era um procedimento que a gente deixava para o último caso por ser um procedimento invasivo e por ser invasivo mesmo a gente não tem relato assim pelo menos incidência significativa de complicações, mesmo mais leves, mas que, como qualquer punção para a realização de raquianestesia ou peridural, a própria punção já leva a riscos, pode perfurar de novo a dura mater com a agulha da peridural na tentativa de puncionar o espaço peridural e outras possibilidades. Então, a tomada de decisão deveria ser uma tomada conjunta, que a paciente seria a mais interessada, já que a dor é um fenômeno extremamente subjetivo, só ela sabe a intensidade, só ela sabe o que isso está lhe causando. Eu faço o tampão sanguíneo já desde 1987, 88, quando eu vim morar na cidade onde eu moro, em São José dos Campos. Poucos anestesistas realizavam anestesia peridural, a maioria não tinha muita prática com a técnica, a preferência era sempre a raquianestesia, mas naquela época, 1988, não havia ainda agulha descartável para nem raque nem peridural, não é que não tinha na região, não existia, né? Essas agulhas descartáveis começaram a surgir nessa época, um pouco depois. Então, a incidência de cefaleia era muito alta, eram agulhas de aço inoxidável que eram reutilizadas após esterilização, mas que o bisel ia se desgastando e quanto mais utilizada aquela agulha, maior a chance de provocar cefaleia pela lesão causada na dura mater. Então a incidência era muito grande. E como o retorno de pacientes com cefaleia pós-RAC, naquela época, numa região onde pouca gente realizava a anestesia peridural, muitas vezes eu era chamado para fazer ou os meus casos, quando vinha a minha cefaleia pós-RAC, ou muitas vezes também de outros colegas que pediam para eu dar esse suporte, ajudar a realizar o tampão sanguíneo numa cefaleia pós-RAC que não estava tendo melhora com tratamento conservador nenhum. Então, desde aquela época, eu vinha executando com bastante frequência, até que primeiro o surgimento de agulhas descartáveis, depois agulhas mais finas, agulhas com ponta de lápis, isso aí foi trazendo uma queda progressiva da cefaleia pós-RAC. Hoje a gente vê muito pouco a cefaleia pós-RAC. A cefaleia pós-RAC é vista mais em instituição de ensino, onde profissionais ainda em formação estão começando a adquirir habilidade e as funções acabam sendo muitas vezes repetidas. A utilização de agulhas mais grossas, agulhas de calibre 25, por exemplo, vão levar, sem dúvida nenhuma, uma incidência um pouco maior de cefaleia pós-RAC. E nessas situações, então, aqueles casos que não melhoram num curto período de tempo, evoluem com sintomatologia muito intensa, acabam necessitando desse suporte. Então, essa paciente foi explicada, ela pediu para fazer o tampão sanguíneo. Eu normalmente não funciono para hidratar a paciente quando ela já vem hidratada de tratamentos antes dessa minha abordagem. Então, não solicito jejum, eu não vou fazer anestesia, eu vou só tirar o sangue da paciente e colocar no espaço peridural. Mas essa paciente já chegou de outro setor com a veia puncionada e tal, no membro superior direito.
E eu, normalmente, quando eu vou realizar o procedimento, eu realizo, nessas situações onde eu vou realizar sozinho, deixo o paciente em decúbito lateral esquerdo e inicio a abordagem pelo preparo do membro superior esquerdo, a não ser que não tenha um acesso fácil de ver ali. Posso funcionar no outro membro superior também, mas em geral me facilita essa logística preparar esse braço. Eu coloquei já um garrote, antes de fazer essa antisepsia, tem um garrote já colocado lá na raiz do braço. Esse garrote eu não vou amarrar esse garrote, alguém vai amarrar para mim, porque eu vou estar de luva, e vamos ver como é que eu vou proceder daqui para frente. Então, preparei esse membro superior esquerdo e vou dar sequência ao procedimento, tá? Tudo explicadinho com o paciente, conversando, tentando trazer tranquilidade para ela. Após o preparo do braço da paciente com o clorexidina alcoólico, o garrote já está lá no lugarzinho dele, né? E eu coloco aqui as compressas, eu vou preparar esse braço para ele. Alguém depois vai amarrar o garrote para mim, como eu falei, e eu vou de maneira estéril, com luvas estéreis. Eu já me escovei para fazer esse procedimento, tá? Então eu me escovei, me preparei, calcei luva, fiz essa antisepsia, cerquei esse braço com compressa e eu deixei a tarja branca ali por causa do rosto da paciente, mas ali está preparado então um campo onde eu vou poder funcionar na fossa antecubital da paciente uma veia para poder coletar o sangue dela para colocar lá no espaço peridural. Então, por enquanto eu não funcionei lá atrás ainda, eu só preparei essa região para fazer a retirada do sangue posteriormente. Tá? Então vamos dar sequência. Dei a volta, fui lá atrás do paciente, decúbito lateral esquerdo, como eu falei, tá? Já fiz a antisepsia, estou lá colocando um campo estéreo embaixo da paciente e vou preparar aqui a paciente para fazer a anestesia peridural, tá? Ali eu já fiz a antisepsia e vou fazer então o procedimento de localização e punção do espaço peridural. Então, estou conversando com a paciente, explicando que vou dar uma picadinha, fazer anestesia local ali. Normalmente a gente faz a punção no mesmo espaço onde foi realizada a raquianestesia, tá? Estou fazendo ali um botão anestésico. E depois que eu colocar essa agulha no espaço peridural, eu vou dar a volta, vou coletar o sangue, a bandeja já está preparada com todo o equipamento que eu preciso. E eu vou coletar o sangue, volto. Vocês vão ver que quando eu voltar para injetar, para administrar o sangue ali no espaço peridural, eu vou testar de novo para ver se a agulha não saiu do lugar, tá? Então, é importante que se atente para isso, tá bom? Enquanto eu estou lá nas costas da paciente, fazendo a punção do espaço peridural, fazendo dogliote para localizar o espaço peridural, quando eu identifico o espaço peridural, eu já peço para alguém ir lá e amarrar esse garrote para mim. Enquanto eu estou garantindo o espaço peridural, a pessoa vai lá e garroteia esse membro para mim, para eu ir lá funcionar, coletar o sangue, tá? No momento em que alguém garroteou, eu fui lá, puncionei a veia da paciente na fossa antecubital esquerda. Nesse caso, eu utilizei um scalp, eu utilizo normalmente o scalp 21 ou 19, que é um scalp que me facilita a aspiração, sem grande demora, para o paciente não ficar com aquela agulha no espaço peridural solta lá muito tempo. Então, pode ser utilizado também um abocate, se a paciente tem uma veia muito boa, posso utilizar um gel, principalmente facilitado com a utilização de uma torneira de three-way, que eu posso aspirar o sangue por ali e deixar a torneira fechada depois. Depois que eu coleto o sangue, ou com scalp ou com abocate e a torneirinha, eu fecho a saída lá e deixo lá a veia funcionada, porque pode dar alguma zebra, a seringa pode cair no chão e pode acontecer um monte de coisa, eu estou com acesso ainda. E aí eu vou lá para trás, para as costas do paciente de novo
e lá atrás eu faço o teste do ogliote de novo, né? Eu injeto para ver se ainda está sem resistência, confirmei que continua a agulha no espaço peridural e eu vou administrar ali. Nessa paciente eu talvez injetei, eu não, eu devo ter injetado uns 18 ml, entre 15 e 20 ml são suficientes. Sempre avisar para o paciente que na hora que estiver administrando esse sangue, ela fatalmente vai sentir pressão nos quadris. Essa pressão pode ser intensa, pode ser mais fraca, mas muitas vezes incomoda bastante. Então tem que avisar o paciente, ó, vou começar a injetar o sangue, você vai sentir uma pressão no quadril. Se doer muito, você fala que eu paro, injeto mais devagar, mas e às vezes dá uma pressão na nuca também, mas em geral é mais esse desconforto a nível do quadril. Então a gente administra aquele sangue lá e aí está praticamente finalizado o procedimento. Tá? Eu vou retirar a agulha lá e depois que eu retirar a agulha, essa paciente vai voltar à posição de decúbito dorsal horizontal. Enquanto eu preencho lá a ficha da anestesia, esse sangue vai coagular e em praticamente quase 100% dos casos, essa paciente, ao fim de 5, 10 minutos, eu terminei de fazer a ficha, peço para o paciente sentar, a dor já sumiu, já foi embora. E aí, essa paciente vai para casa e ela vai ter que continuar se hidratando para repor aquele líquor que ela perdeu. A gente sabe que tem uma produção permanente de líquor, cerca de 500 ml em 24 horas, e essa produção pode aumentar quando há perda de líquor, mas se você não hidrata a paciente, a reposição pode não ser numa velocidade muito intensa. Então, orientar a paciente que ela pode se alimentar, pode se hidratar e deve se hidratar, que praticamente 100% dos casos a dor não volta. Eu só tive, desde 1987, 88, fazendo o tampão sanguíneo, eu tive que repetir 2 vezes, e essas 2 vezes foram por punção inadvertida de duramater na tentativa de execução de anestesia peridural. Então foi com agulha de tuí, uma agulha grossa, que tende a ter uma incidência maior mesmo de cefaleia, tratamento às vezes fica um pouco mais difícil. Algumas vezes, inclusive, tem na literatura descrito que pode haver punção de dura mesmo com agulha de tuí e não ter cefaleia, mas a chance, obviamente, é maior, já que o calibre da agulha também é maior. Essa relação das referências utilizadas para confecção do vídeo também está disponibilizada no primeiro vídeo, né? Foi a mesma, foram as mesmas fontes que eu usei para as informações que eu pude dispor nesses 2 vídeos, mas estão aí. Se alguém quiser aprofundar e tal, são algumas opções de literatura que podem auxiliar nesse aumento do conhecimento do que há sobre cefaleia pós-punção de duramater. Então é isso, pessoal. É um procedimento que, obviamente, não é isento de risco, mas em mãos com uma habilidade razoável para a realização de anestesia peridural, não tem muito segredo, né? É funcionar o espaço peridural. Se tiver alguém para coletar o sangue lá, melhor. Coleta o sangue, a hora que eu funcionar o espaço peridural, alguém colhe o sangue e me entrega a seringa com técnica estéreo, obviamente, cuidado para não haver contaminação, isso é muito importante. Você vai injetar sangue no espaço que pode até criar um abscesso, então todo o cuidado de antisepsia é extremamente importante. E alguém te entregando sangue, ou você mesmo coletando sangue lá e trazendo para administrar pela agulha de tuí, sempre com cuidado de confirmar se a agulha continua no espaço no momento em que vai ser feita a injeção do sangue, e assim o sucesso é praticamente garantido. Tá? Espero que tenham gostado do conteúdo. A intenção foi contribuir com algumas dicas práticas e muito obrigado pela companhia.